Boa tarde! Tudo bem, meus amores? Vamos iniciar mais uma semana? Mas primeiro eu quero saber como foi seu fim de semana? E aí, descansaram bastante? Brincaram, se divertiram? Sim? Beleza, porque agora a gente vai o quê? Estudar, não é verdade? Porque agora só é assunto novo, né? Para a próxima prova. Beleza? Então vamos lá? Então vamos lá, olha, hoje 10/8/2020, hoje a gente vai estudar o quê? História, vamos ver o quê? Hoje, registro da história, tá? Então a gente vai pegar o nosso livro integrado, olha, o livro integrado, lá na segunda cor verde, aquela cor mais forte, o verde mais escuro, tá? Lá na página, vamos lá, 255, tá bom? A gente vai ver o que? Os registros da história, tá bom? Então vamos lá. Documentos que contam história. Vamos começar. Existem muitos outros documentos que marcam a nossa história pessoal. Eles registram informações importantes, não apenas sobre as pessoas, mas também sobre os fatos da vida de uma sociedade ou de um país. Para estudar a história, temos a ajuda das fontes históricas, que são documentos que permitem ao historiador interpretar e reconstruir os fatos do passado. Os documentos históricos eles podem ser de diferentes épocas, algumas até muito distante do tempo em que vivemos, aqueles documentos que tem lá para trás, antes da gente nascer, tá? Então por isso que fala aqui, ó, algumas até muito distante do tempo em que vivemos hoje. Eles devem ser conservados para que possamos conhecer o que aconteceu no passado, como as pessoas viviam e o que faziam, os objetos e roupas que usavam e etc, tá? Temos aí uma pintura, olha, isso aí é uma pintura rupestre em rocha no Parque Nacional da Serra de Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Olha, isso aí é uma pintura, viu, gente? Tá aí, ó. Continuando. Esses documentos são conservados pelas pessoas em suas casas ou estão em museus. Aqueles documentos bem mais antigos são conservados no museu, tá? Virou data em sala, tá? Tô pegando o livro, tô corrigindo e não tá com data em sala, viu? Então vamos continuar. Vamos ver agora o que é museu. São instituições que abrigam e conservam diferentes tipos de documentos. O que lá que eles abrigam esse tipo? Que tipo de documento, ó? Desculpa, gente, hoje a tia Nega amanheceu com a garganta coçando, tá? O que eles guardam lá no museu? Objetos antigos e novos, textos, filmes, músicas e etc. Todos esses documentos são importantes para preservar a memória e a história da sociedade. Os documentos escritos também têm sua importância, pois eles descrevem histórias do passado, como a Carta de Pero Vaz de Caminha. Você, ao longo da sua carreira estudantil, tu vai ouvir falar desse homem aí, ó. A Carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Nessa carta, ele narra o encontro entre os portugueses e os indígenas em 1500, como foi a descoberta lá do Brasil. Os documentos escritos também podem nos trazer informações sobre a nossa família. O diário de uma bisavó ou uma certidão de nascimento podem conter informações sobre a nossa origem familiar. Só você ver a sua certidão, tem toda a tua origem lá. Quando você nasceu, a cor que você nasceu, o dia que você nasceu, a hora que você nasceu, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, da sua avó materna, da sua avó paterna. Tá tudo lá na sua certidão. Quando um bebê nasce em uma maternidade, mãe e filho recebem uma pulseira de identificação. Na pulseira do bebê escreve o nome da mãe, na pulseira da mãe o nome do bebê.
Esse documento evita que as crianças sejam confundidas. Essa pulseirinha aqui é para evitar que bebês sejam trocados na maternidade, tá? Qualquer objeto que identifique ou informe dados ou fale sobre a história das pessoas podem ser considerado um documento material. Olha, do lado aí a gente tem a carta de Pero Vaz de Caminha. Essa carta existe, tá no museu. Foi escrita há muitos anos isso aí, né? Olha, carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal sobre a expedição de Cabral no Brasil em 1500. A gente já está o quê? Em 2020. Ó, tá anos pra trás disso aí, né? Aí, ó, olha a pulseirinha do bebê aí, ó. Tá aí a pulseirinha. E aqui do outro lado aqui, vasos criados por D. João VI. Olha aí. Lembra aí dos números românicos que nós estudamos? Do D. VI, em 1818. Museu Nacional do Rio de Janeiro, isso aí, ó. As roupas, os brinquedos, o carrinho, os móveis do bebê também são exemplos de documentos materiais da história de uma pessoa. Virou da Tensala. Desde criança, convivemos com muitos outros documentos que trazem informações diferentes sobre nós. Por exemplo, fotografias, desenhos, cartões e convites. Por exemplo, tem imagem que transmite informações. Olha isso aí, ó. A sapatilha. Uma sapatilha traz informações sobre sua dona. A bola de futebol de uma criança revela que ela pratica esse esporte. Fotografias de criança, né? As fotografias antigas. É o quê? É um documento o quê? Material. Isso aqui são documentos materiais, isso aí, ó. Da mesma forma, encontramos muitos documentos iconográficos que nos ajudam a conhecer outros assuntos. O que é documentos iconográficos? Tá bem embaixo aí, ó. São documentos visuais como fotos, obras de arte, ilustrações e mapas, tá? Que nos ajudam a conhecer outros assuntos. Obras de arte como pinturas, esculturas, gravuras, fotografias jornalísticas, entre outros. Trazem informações importantes sobre a vida da sociedade. Olha, temos aí, ó, observe as imagens a seguir. Essa primeira imagem aí, ó, crianças e seus familiares no Rio de Janeiro. A outra aí, ó, as imagens são importantes fontes de informação sobre a história da nossa cidade. Esse diário de Pernambuco aí, ó, tem várias informações, tá? Virou da Tensala. Os áudios e os filmes contam história. Desculpa aí, tá? Você já ouviu gravações antigas de rádio? Já assistiu a programas de TV e a propagandas antigas? Já assistiu a filmes e desenhos que seus pais viram na infância? Assim como as gravações de rádio, os programas, os comerciais de TV, os filmes e os desenhos de tempos atrás, os registros que fazemos de nossa vida em família e nas diversas comunidades da quais participamos também ficam marcados como a memória de um tempo, de uma época ou de um período. Olha aí, o pai registrando um momento em família com o filho. Aí tem uma pergunta bem aqui do cachorrinho. Você costuma registrar em vídeo momentos importantes de sua vida? Como você guarda esses vídeos? Aí a gente interagir em sala de aula, né? Não é verdade? Aí depois disso aqui temos atividade, olha. Faça a correspondência de acordo com as indicações. Letra A, fonte escrita. Letra B, fonte ou registro. Letra C, fonte iconográfica. E letra D, áudio. Aqui tem as informações. Por exemplo, a primeira aqui, ó. Qualquer tipo de objeto que informe sobre a história das pessoas. O que é isso aí? É uma fonte ou registro, né? Outro, são as gravações de rádio, as músicas e as entrevistas registradas como gravador. É o quê? É o áudio, tá? E assim você vai ler as outras e fazer aí. Segunda questão. Copie no quadro correto o nome dos documentos do quadro abaixo. Temos aqui o nome dos documentos. E aqui, ó, a gente tem aqui documento escrito. O que é um documento escrito aqui, ó? Temos aqui reportagem apresentada na TV, entrevista concedida a um rádio, carteira de identidade, fotografia, quadro, roupas antigas, brinquedos e cartas. O primeiro aqui, o que você acha que é um documento escrito que tem aqui? São dois. É o quê? Claro que é o quê? A carteira de identidade e cartas.
é um documento o quê? Escrito, não é verdade? Outro, documento material. O que é um documento material que a gente tem aqui? Por exemplo, uma coisa material. É o quê? Brinquedos, roupas antigas. Depois, documento iconográfico, que nós estudamos, que eu falei para vocês lá o que era. É o que aí, ó? Fotografia e quadro. E o último aí, documento sonoro e ou visual. Quais são eles aí? Reportagem apresentada na TV, entrevista concedida a um rádio. Tá bom? Aí 3. Os documentos iconográficos, aqueles com imagens, produzidos hoje, podem nos ajudar a entender coisas importantes sobre a vida das pessoas de nossa sociedade. Sabendo disso, faça um desenho sobre a sua vida na escola, com imagens que tragam informações sobre esse momento. Aqui é pessoal, tá? 4. Complete a frase com as seguintes palavras: histórias, hábitos, objetos, materiais, comunidades e costumes. Aí você vai ver onde que se encaixa aqui, aí você vai escrever. Beleza? Virou data em sala. Agora a gente vai o quê? Os lugares contam histórias. Vamos lá. Assim como objetos, textos, imagens, sons e filmes contam histórias, os lugares também podem explicar acontecimentos e eventos ocorridos no passado. Além disso, podem nos fornecer pistas sobre a história das pessoas que passaram ou moraram nestes lugares. Os lugares que contam história podem ser de diversos tipos: uma praça, uma rua, um monumento, um parque, uma casa particular, um prédio público, etc, tá? Aí observe as fotos a seguir, olha. Temos aí, ó, a Casa das Rosas, a Praça Luísa Távora e aqui um centro histórico de Olinda. Você já visitou algum lugar histórico? Qual e onde ele fica? Seria o quê? Discutido em sala de aula, não é verdade? Então tá. Virou data em sala aqui a questão aqui, a atividade. Encontre no caça-palavras a seguir 3 lugares que contam histórias. São 3 coisas aí, que são, você vai procurar aí praça, monumento e rua. São 3, tá? Aí 2, na sua cidade ou bairro, há algum lugar que conte a história da comunidade? Se sim, você vai colocar sim. Se não, colocar não. Se sim, qual é esse lugar? 3, e qual a história da comunidade representada por esse lugar? 4, no caderno, desenhe como é esse lugar. Você pode fazer bem aqui do lado, tá? Virou data em sala. Ah, não, acabou aqui. Então a gente fechou aqui, ó. Então a gente falou o que de hoje? Os registros da história, tá bom? Esse aqui não tem apostila, é só no livro mesmo, tá, gente? Estude, isso aí é importante a gente saber os registros da nossa história, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e estudem, tá bom? Cheiro!